vamos pegar a nossa caixinha de retalhos, vamos separar por cor todos os que nós queremos utilizar para podermos montar as nossas arvorezinhas para o nosso jogo americano. Esse é o nosso molde e eu vou deixar o link para que você possa baixá-lo aqui na descrição. Para quem é do nosso grupo de WhatsApp, o grupo gratuito Quilting Diário, ele já foi enviado. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, eu vou deixar o meu contato WhatsApp aqui na descrição do vídeo e é só você me mandar uma mensagem informando que você quer entrar no nosso grupo gratuito do Quilting Diário. Aqui eu colei uma fitinha dupla face, mas você pode colar também uma fita crepe só para ajudar a ele ficar fixo aqui no tecido na hora de cortar, tá? Ou utilizar o alfinete de alfaiate, para poder segurar, mas eu sinceramente não uso. Eu uso esse recurso de colar uma fitinha aqui só para ajudar a ficar bem seguro e aí eu vou movimentando com cuidado para que o tecido e o molde não saiam do lugar. Esses pedaços menores eu não irei descartar, eu vou guardá-los em um saquinho para depois fazer um crazy. E aí eu posso tanto fazer um jogo americano, um mug rug, enfim, dá para nós aproveitarmos também esses pedacinhos menores. Uma outra opção muito boa quando nós temos que fazer muitos cortes é essa placa giratória. Tá, ela é excelente para quando a gente precisa fazer esses cortes, né, que demandam virar muito, porque você gira a placa e você não precisa movimentar o seu tecido, tá? Então, eu também tenho ela disponível no site. Caso esteja esgotado, você pode me mandar uma mensagem, eu vou deixar o telefone aqui também na descrição do vídeo, porque às vezes chega o material, a gente nem chega a subir para o site, ele já é vendido, tá? Então, se tiver esgotado, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente conversa com você e informa o tempo, ou se já chegou, enfim. Tira todas as suas dúvidas lá. Então, agora, eu vou cortar todos os que eu preciso, tá? Já vou deixar tudo cortadinho. Ó, tudo cortadinho, tá? A quantidade que eu vou precisar. E não precisa ficar exatamente perfeito. Você pode utilizar os retalhos, os pedacinhos que você tem. Mesmo que fique um pouquinho menor, não tem problema. Agora a gente vai reservar essa parte, porque aí nós vamos falar sobre o topo. Para a minha mesa, uma medida legal de jogo americano é que ele fique com a medida final de 32 por 42 centímetros. Então, o que eu faço? Eu corto o tecido com 35 por 45, porque eu irei quiltar e depois do quilt há uma retração. Então, é melhor você cortar um pouquinho maior, né? Pelo menos uns 3 centímetros, para depois poder refilar, cortar na medida que você deseja. Tá? Então, assim, essa medida, ela é uma sugestão. Você pode fazer o jogo americano da medida que você desejar. Essa foi a que eu escolhi para minha mesa, porque fica uma distância legal, uma distribuição interessante entre os lugares americanos quando eu deixo a medida final com 32 por 42. Mas lembrando, você pode fazer da medida que achar melhor. Se nós estivéssemos utilizando o termocolante, já seria mais prático, né, da gente chegar lá e fixar no nosso topo. Mas eu vou fazer uma viradinha aqui a meio centímetro e eu vou dar uma passadinha assim com ferro, mas não é ficar passando ferro, não. Vou só dar uma sentadinha a meio centímetro, que é para poder depois passar uma costura aqui. Eu vou fazer a costura
com o pé calcador de quilting, mas você também poderia vir aqui e aplicar todo ele no seu tecido, com pontinhos de aplicação ou algum pontinho decorativo da sua máquina. Agora é o momento de você escolher e você pode usar a sua criatividade à vontade. Uma outra opção, se você não quiser ter esse trabalho de ficar passando, ele não gosta, não tenho paciência, você pode vir aqui, ó, com TNT, a gramatura que você tiver. Você vai colocar a sua pecinha aqui, vai passar a costura a 0,5 centímetro, tá? 0,5 centímetro, não é com um pezinho de máquina, é 1/4 de polegada ou 0,5 centímetro. E depois de passar essa costura, nós vamos vir aqui pela parte do TNT, aqui no meio nós vamos fazer um corte, vamos desvirar e com o ferro bem morninho, tá? Na temperatura mínima, a gente vai passar para assentar para depois fazer essa aplicação no jogo americano. Então agora você irá escolher se você irá passar vincando, né, marcando a parte onde você irá dobrar para fazer ou não a virada da agulha, porque nós também podemos trabalhar com o quilting reto aqui, tá? Se você irá utilizar o TNT para poder fazer essa viradinha. Se você não quiser usar o TNT, você também pode utilizar um tecido mais simplesinho, um algodão cru, qualquer outro tecido que você tenha aí sobrando, que você queira usar, só para que ele possa fazer essa viradinha aqui, tá? Então você vai preparar todas as suas pecinhas da maneira como você tiver escolhido para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto. Então aqui eu tenho um topo que ele mede 35 por 45, mas depois do quilting eu irei refilar, eu irei cortar esse topo para deixá-lo com 32 por 42. Então eu delimitei aqui com um giz, marcando 33 de largura por 45, tá? E aí depois do quilting eu vou refilar para 32 por 42, mas a gente vai chegar lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir as minhas arvorezinhas de aplicação onde eu quero que elas fiquem. Marquei com um giz de outra cor, tá? Eu marquei com um giz rosa a medida de 42 por 32, que é a medida final que eu quero deixar o meu jogo americano. Então eu vou vir com as minhas pecinhas e se eu vou refilar com 32 por 42, eu não posso colocá-las aqui muito rente, porque senão na hora que nós colocarmos o debrum, né, alguns conhecem como viés, mas no caso aqui eu vou trabalhar com a técnica do debrum e a gente vai chegar lá, vou explicar melhor sobre isso. Então se eu colocar ela aqui muito próximo, tá? Ela vai ficar, o debrum vai ficar comendo essa partezinha. Então eu tenho que posicionar as minhas pecinhas considerando essa distância, tá? Lembrando que ainda vai haver aqui um corte, que vai haver o debrum, a margem dele eu vou trabalhar com um pezinho de máquina que é de 0,75. Então tudo isso a gente tem que considerar na hora de montar o nosso jogo americano. E eu vou mostrar um que eu já tenho mais adiantado aqui, que particularmente é o efeito que eu mais gosto, tá? Que é esse efeito aqui do desfiadinho. Então aqui eu cortei no molde certinho, apenas coloquei, dei umas 3 passadas, tá? Com o pé calcador mesmo para quilting de linha, porque ele vai desfiar à medida que nós formos lavando. Então assim ele está bem presinho e quanto mais desfiadinho, mais bonitinho.
Nós vamos ver todas essas etapas, cada um desses desenhos de quilting e esse desenho aqui final, incluindo a estrelinha no topo da árvore. Então você não precisa se preocupar muito com essa questão do acabamento para quem está fazendo ele vincado no ferro, né? Aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque a estrela vai esconder a pontinha da árvore, tá? Então, eu acho muito bonito esse efeito, mas trouxe essas opções para vocês e sem o termocolante, porque para quem não tem, né? Então, fica mais tranquilo. Fiz um aqui no claro para ficar mais fácil a visualização. E aí, para que ele fique mais desfiadinho, você poderia vir aqui com uma escovinha e ir passando, mas só em passar assim um pouquinho a unha, ele já começa a desfiar, tá? Então, você vai passando assim para que ele possa ir desfiando. E aqui no claro, acho que vai dar para ver bem a estrelinha. Bom, então para o quilting, eu utilizo a linha 100% poliéster, a linha Trilobal, tá? Essa marca também tem disponível no meu site e eu escolhi essa cor aqui, a 1773, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o Natal. E uma outra informação importante, eu uso sim para o quilting luvinhas, porque elas facilitam a fixação das nossas mãos, né, sobre o trabalho. Então, é um facilitador, não é obrigatório, existem várias no mercado. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o uso das luvas, né, mais detalhadamente. E eu estou aqui com o pé calcador para quilting livre. Esse pé calcador é para máquina industrial. Então, você tem que observar porque a estrutura do pé calcador ela é muito parecida tanto da industrial quanto da doméstica. O que vai diferenciar é a barra, né, que segura o pé calcador. Então, quando você for comprar, por exemplo, lá no meu site, a gente tem pé calcador para máquina doméstica e pé calcador para máquina industrial. Então, esse aqui ele é universal. Por exemplo, a minha máquina é uma Mil Special, mas geralmente as máquinas industriais retas, você consegue utilizar porque ele é um pé calcador universal. Essa minha máquina, ela ficou somente para o quilting livre e eu uso a minha doméstica para as costuras retas e outras atividades que eu tenho que fazer. Então aqui o que eu fiz? Como eu utilizo ela apenas para o quilting, eu tirei os dentinhos. Então eu abri aqui, desparafusei lá todo o conjunto dos dentinhos e retirei. Mas se você usa a sua máquina tanto para quiltar quanto para costurar, você pode colocar um cartãozinho com um furo no meio, bem direitinho ali onde a agulha vai passar, tá? E você prende com a fita crepe. Uma outra opção que existe no mercado é a base deslizante, ela já vem com esse furo no meio, tá? E ela desliza melhor e tudo mais. Só que ela tem um valor, né, considerável e aí você precisa analisar se vale a pena ou não investir. Se você quilta pouco, se ainda está iniciando, né, essa opção do cartão com furinho no meio é uma excelente opção. Sempre monte um sanduíche de teste antes de começar a quiltar. Esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso. Então, você precisa que as laçadas se deem entre as camadas. Eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Quilting Diário e ele é bem para iniciantes. Então, se você precisa entender como ajustar a tensão, como que você regula o ponto da máquina, treinos de desenhos básicos para você começar, tudo isso tem lá na playlist. Então, eu peguei aqui, ó, você pode ver que é um pedacinho pequenininho, tá? Tecido tricoline 100% algodão, que é o que eu estou utilizando no projeto, tanto para o forro quanto para o topo. E aqui eu estou utilizando para esse jogo americano o nylon acoplado. Então, o mesmo material que eu estou utilizando no meu quilt, no meu projeto, é o material que eu vou utilizar aqui para testar, para ajustar a tensão da máquina, tá? Porque você pode estar usando os mesmos materiais, mas dependendo do desenho, vai ter alteração. Então, esse teste, ele é muito importante. Como aqui eu fiz o teste com o movimento de rotação, que é o que eu mais irei utilizar no jogo americano, está tudo certinho,
posso começar a quiltar tranquilamente. Uma outra informação muito importante é treinarmos antes de ir para a máquina. Essa etapa ela é fundamental. Essa daqui é uma lousa mágica, eu tenho ela à venda no meu site, mas você encontra facilmente em lojas para crianças aí perto na sua cidade, perto da sua casa, tá? Eu trouxe essa proposta para o universo do quilting há um bom tempo atrás e nos ajuda muito a economizar papel. Então, você pode treinar no papel, ter né, papéis de rascunho, treinar ali no verso para aproveitar, mas aqui ó, você treina várias vezes o desenho, fotografa para poder você guardar aquele desenho, né, para depois você ter uma noção do que vai ser feito, e depois você apaga e começa o treino todo de novo. Então, treinar é muito importante para que você possa alfabetizar, educar o seu cérebro sobre os movimentos que ele irá executar na máquina, tá? Não espere sentar ali na máquina e ache que o desenho vai baixar por um download aí na sua cabecinha para você começar a fazer, que não vai, tá? Então treine bastante antes de ir para a máquina. Nós iremos estudar os desenhos para compor o nosso trabalho. Então é muito importante o planejamento e o treinamento antes de irmos para a máquina, porque nós precisamos alfabetizar, precisamos educar o nosso cérebro para que ele compreenda aquele desenho e também para que entenda os movimentos, e dessa forma nós conseguimos ter um quilting muito mais fluido e mais tranquilo. Para essa árvore pequenininha aqui, a azul, eu escolhi trabalhar com linhas. Então, ao preencher, né, ao contornar toda a volta da árvore, eu já saí aqui nesse ponto e fui preenchendo ela com linhas um pouquinho curvas, tá? Porque também dá um efeito bem legal no nosso trabalho. E aqui em cima de cada arvorezinha eu coloquei uma estrelinha. Então, esse é o movimento da estrela e eu fui riscando assim, eu fui quiltando várias vezes para que ela ficasse bem marcadinha, bem evidenciada. Essa árvore aqui do meio, eu escolhi um desenho que eu gosto muito e nós temos uma aula só sobre ele, tanto o dessa árvore quanto dessa outra aqui, lá na nossa playlist Quilting Diário. São movimentos simples para quem está iniciando e quer começar a treinar. Gente, no início é tudo muito difícil, mas o mais importante é que você treine, tá? Então, aqui eu deixo uma parte abertinha, ó, venho com um semi-arco, faço uma voltinha como se fosse o e já saio com o ezinho espelhado lá do outro lado. E você pode fazer mais juntinho, mais gordinho, mais separadinho, mais afastado, enfim. O importante é que você faça, tá? Isso é o mais importante, que você faça. Nessa outra árvorezinha aqui, eu escolhi trabalhar dessa forma aqui, ó. É um desenho super clássico do quilting, tá? Todos esses desenhos aqui que eu estou trabalhando são desenhos, designs, né, tradicionais, clássicos, tá? E aí, para preencher, né, para preencher todo o nosso lugar americano, eu escolhi trabalhar com linhas sinuosas ou movimentos de rotação. Então, eu fui preenchendo aleatoriamente, onde eu achava interessante, eu vinha fazendo aqui ó, uma espiral, depois saio com eco, volto e assim, claro que não desse tamanhão, né, gente? Eu tô fazendo aqui maior para você poder ver. Mas sabe o que é mais legal? É que você treine, tá? Sem julgamentos, sem ficar se cobrando perfeição, porque depois tudo isso aqui vai se misturar, tá?
E quem está vendo não faz ideia de onde você arrematou, onde você errou, onde acertou, onde ficou do jeitinho que você quer. Então saiba receber um elogio, não fique apontando os erros, tá? Em cada quilt, em cada trabalho, você vai se sair melhor, você irá desenvolver mais, tá? E vai melhorando a sua prática, a sua técnica, tá? Então, esse aprimoramento é só fazendo. Tem que terminar. O importante é que o seu quilt seja finalizado. Eu vou começar prendendo as arvorezinhas. Lembrando que também na playlist Quilting Diário aqui no canal você encontra todos esses desenhos, tá? Mais detalhadamente. Então, no quilting, a ideia é que você percorra o maior caminho sem precisar arrematar. Mas é muito normal quando nós estamos começando que a linha parta, desfie, embore e que a gente precise arrematar. E não tem problema, isso é normal quando nós estamos nos familiarizando com o movimento, com a nossa máquina, tá? Então eu tenho também aqui, e eu vou deixar na descrição do vídeo, uma aula ensinando os arremates, tanto o arremate na máquina, que é quando a linha parte e você precisa recomeçar, quanto o arremate embutido, para quando você vai finalizar os pontinhos. Então, todas essas informações estarão na descrição desse vídeo.
Eu vou mostrar bem de pertinho, aqui com o acabamento, mas eu sinceramente prefiro deixar ele assim desfiadinho, então eu abri. Para o debrum, eu uni faixas de tecido com 6 centímetros. Eu tenho passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo no final explicando como preparar o debrum. É uma aula somente sobre o debrum. Você pode trabalhar de duas formas. Você pode marcar a medida final que você quer do seu jogo americano e pode começar a aplicação do seu debrum ou falso viés, como também é conhecido. Esses aqui eu já refilei para poder agilizar o processo e para ficar mais fácil o seu entendimento e visualização. Então vamos para a máquina para iniciar a nossa aplicação. Na parte maior do seu lugar americano, do seu jogo americano, você vai deixar cerca de 15 centímetros sem costurar. Então, você vai posicionar o seu debrum. E aí, você vai deixar um pedaço aqui sem costurar e vai iniciar essa costura, por exemplo, a partir daqui. Vai sair na diagonal para poder fazer a voltinha do canto mitrado. Saí aqui na diagonal, agora eu vou virar para fora, vou vincar, ó, ângulo de 45 graus e vou voltar com essa faixinha rente aqui a essa lateral onde eu tinha saído com a costura na diagonal. Então, eu vou posicionar agora essa parte aqui na máquina para dar continuidade à costura. Eu parei de costurar e o que eu irei fazer? Eu vou marcar para poder fazer esse acabamento aqui também na diagonal. Aqui, a largura da minha faixa é de 6 centímetros. Essa é a que está embaixo e a outra que daria continuidade aqui, ela tem que transpassar essa de baixo 6 centímetros. Então, eu venho aqui com a minha régua, vou marcar 6 centímetros, porém, o que acontece? Se eu deixar essa faixa aqui exatamente com 6 centímetros, quando eu for costurar, ela vai ficar sobrando tecido. Vou marcar meio centímetro antes aqui para me guiar e a superior eu vou cortar nessa marcação aqui, que seria, no caso, 5,5 centímetros, tá? Mas é só para você poder fixar que a marcação é correspondente à largura da faixa. Então, eu vou cortar aqui. Então, aqui, ó, posicionei. Você pode até prender o seu jogo americano aqui com
um prendedor ou um alfinete só para te ajudar aqui, tá? Então, aqui era a superior, aqui é a faixa maior. Embaixo, com o direito para cima. Aqui estava embaixo, que foi onde nós fizemos a marcação. Virada aqui para ela, você vai posicionar assim, ó, direitinho, tá? E aí eu já vinco e marco a minha diagonal, mas você vai marcar a diagonal para facilitar na hora da costura. Eu estou marcando com a lapiseira em cima do vinco que eu tinha feito, tá? Direito com direito, marquei. Agora eu vou acertar aqui bem direitinho e a costura eu vou passar aqui em cima dessa marcação. Antes de cortar, abra o seu jogo americano, confira se está tudo certinho, aí sim, você pode cortar, tá? Para que a gente feche essa costura. Iremos acomodar o nosso debrum para o avesso do jogo americano. Você pode usar esses prendedorzinhos, tá? Para facilitar, ou o prendedor que você tiver. É só porque eles facilitam muito na hora de costurarmos ou fazermos os pontinhos de aplicação. Na hora do cantinho, aqui, ó, nós vamos acomodar o debrum. Ele forma aqui também como se nós fôssemos fazer o ângulo de 45 graus aqui, ó. Você dá uma amassadinha e volta com ele. E aí ele vai ficar bem direitinho. Você coloca o seu prendedor para poder já segurar aqui. Então, aqui, ó, se você deixou essa parte aqui sendo a parte de cima do ângulo, nessa lateral aqui também você vai fazer da mesma forma. Agora você vai escolher se você irá finalizar o seu lugar americano, o seu jogo americano, com os pontinhos de aplicação, também conhecidos como pontinhos invisíveis, ou se você vai passar uma costura reta, fechando todo ele, ou se você vai usar algum pontinho decorativo da sua máquina. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo o link para que você possa acessar um outro vídeo meu onde eu mostro detalhadamente como fazer os pontinhos invisíveis. E agora eu vou te mostrar um pontinho decorativo da minha máquina, que eu gosto muito de trabalhar com ele, e pode ser que você encontre também algum ponto decorativo da sua máquina que seja interessante para poder agilizar o seu trabalho. Porém, já te adianto que eu prefiro fechar todos os meus trabalhos com pontinhos de aplicação, que são os pontinhos à mão, pontinhos invisíveis. Eu gosto muito desse pontinho aqui, tá? Que ele é o K. Então, eu vou vir aqui na minha máquina, vou colocar aqui, ó, no vermelhinho, tá? Porque nela, para eu poder costurar com esse pontinho aqui, ela tem que estar no vermelhinho. E vou colocar aqui no K para poder costurar com ele. Vou utilizar a linha Trilobal, que é 100% poliéster, dourada, para poder fazer um charme com esse pontinho.
aqui eu fiz duas formas de acabamento, eu vou mostrar bem de pertinho. Esse aqui é o que você acabou de ver com pontinho decorativo da máquina. Esse é o direito, agora eu vou mostrar aqui o avesso. Então esse é o pontinho decorativo, a máquina. E eu fiz um outro aqui com a costura reta. Esse eu não gosto tanto, tá, gente? Assim, é prático, é rápido, para a gente usar no dia a dia está ótimo, mas para vender, sinceramente, não é o que eu mais gosto, tá? Ele sempre foge um pouquinho, fica alguma coisa sem costurar, por mais que você tome cuidado. Eu não gosto de passar cola porque gruda na máquina, enfim. Esse eu não recomendo. Agora, eu trabalho quando é para venda com esse pontinho aqui decorativo ou com ponto invisível. Eu vou deixar um vídeo na descrição aqui desse vídeo, onde eu ensino detalhadamente como você pode fazer os seus pontinhos invisíveis nos seus trabalhos e ele vai ficar super bonito. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora mais, mas fica um acabamento impecável, super vale a pena. Do contrário, escolha um pontinho decorativo aí da sua máquina que também vai ficar bem legal e lembre de colocar a sua etiqueta. E se esse vídeo foi útil para você, lembre-se, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu joinha.